Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia. Vou começar com a correção, tá? Alguém falou contigo aí no chat? Quem Alguém falou no chat? falou? Bora lá. Vamos começar. Falando sobre o populismo, a gente vai de Dutra até Jango. Não é isso? Vamos lá. Quem vai começar explicando para mim o que é o populismo? Para já ir aqui, ó, no caderninho. Aquele caderninho que vocês conhecem desde o sexto ano. Quem vai primeiro? Pode, Felipe. Você tem áudio, Felipe? Abre aí. Pronto, Felipe, Bianca já tá na lista. Ok. Ok, enquanto pega o caderno, então vai Bianca. Bianca, começa. Tá escutando, Dani? Tô botando aqui, ó. Bianca tem participação em todas as aulas. Tá bom, fácil. Eu botei aqui assim meu argumentar populismo. O que é? Aí eu botei aqui. É o conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao povo, geralmente contrapondo este grupo a uma elite. E aí embaixo eu coloquei assim, característica. Sua característica base é o contato direto entre as massas urbanas e o líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional com o povo. E aí, calma que eu tive que colocar em duas folhas. Vou pegar outra folha, que eu só deixei uma. Achei outra folha. Vou continuar a falar aqui. Bom, aí eu coloquei aqui, né? Os presidentes nas ordens foi Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli, acho que é assim que se fala o nome dele, e João Goulart. E aí no de Dutra eu coloquei assim. Dutra assumiu o governo em 31 de janeiro de 1946, justamente com a abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Em um clima de mais ampla liberdade, o Pacto Constitucional surgiu do atendimento dos grandes partidos do Central Liberal, o PSD e a UDN. Embora ali estivessem assento atuantes bancadas da esquerda, como os partidos da comunista, como as do Partido Comunista do Brasil e PTB, Dutra não inferiu as decisões mesmo quando teve seu mandato reduzido de 6 para 5 anos, pois foi eleito na vigilância da Constituição de 1937, que previria mandato de 6 anos. O quinquênio presidencial, que começará com a proibição dos Jogos do Brasil, abril de 1946, entraria no ano de 1948, em sua fase mais característica, marcada pelo acórdão no Tribunal Superior Eleitoral, que considerou fora da lei o PSB. E depois pela ruptura da relação da União Soviética. Ok, massa. Aí, Felipe, populismo e você vai para Vargas. Dani, Tô ouvindo. do populismo, eu coloquei o mesmo que Bianca. Eu acho que a gente achou pesquisando no mesmo site. E de Vargas, aqui eu não fiz que nem ela fez de explicar totalmente. Eu fiz mais explicando algumas coisas que tiveram no governo dele. Pode ficar à vontade. Por exemplo, teve a política econômica nacionalista, o fortalecimento da economia nas empresas estatais, teve aquela campanha O Petróleo é Nosso, o grupo entreguista,
queriam privatização do petróleo, estatização, que é o Petrobras, e cadê? Teve o suicídio de Vargas, entre aspas, de Vargas, e Café Filho cumpre o mandato. Termina o mandato. Ok. Obrigada, Felipe. Quem vai para fazer... Deixa eu ver. Vou botar... Café Filho, não botei não. Não foi botar só... Bota JK. Quem vai para JK? Nicolas, você pode falar de JK? Cadê? Dani, Oi, pode ir, Pedro Henrique. posso? Pode. Justamente como cheque, né? É. As principais características do governo de JK são que ele fez uma campanha chamada 50 anos em 5, ou seja, ele pretendia desenvolver o Brasil em 5 anos de presidência. Uhum. Obras que outro governo levaria 50 anos para cumprir. Desenvolvimento por... Cadê? Desenvolvimento da modernização de indústrias e bens de consumo, com destaque para o setor automobilístico. Ele também fez abertura de plano de metas que constituem transporte, energia, saúde, alimentação e educação. Ok. E ele também fez a criação, ele criou também a Brasília. Isso mesmo. Muito bom, Henri. Mais alguém? Quem vai? Eita, Pedro Henri aqui. Bianca, aqui. Luiz Felipe. Aqui. Quem vai para Jânio Quadros? Eu posso falar, Dani, sobre Jânio? Pode. Eu fiz naquele mesmo estilo que a senhora falou. A senhora falou que era para colocar o nome do presidente e caracterizar. Eu coloquei que ele fez a UDN, ele botou as medidas moralistas e conservadoras. Eu botei que ele era contra a corrupção, que o slogan dele era varrer a corrupção, que teve aquela música que era Varre, Vassourinha. Varre, Vassourinha. Eu botei que ele fez o corte de gastos, que ele proibiu os biquínis, proibiu o lança-perfume também, proibiu teve pouco tempo de governo e que ele condecorou Che Guevara. Isso. E aí também tem aquela manobra, a suposta manobra dele sair da presidência, né? Que ele pede Sim. Em 7 meses, achando que votaria pelos braços do povo, mas lá mesmo ele ficou. Massa, Nicolas. Quem vai para João Goulart? Eu posso falar de Django também? Deixa eu ver se tem alguém que vai participar. Se não tiver, Beleza. eu faço. João Goulart, alguém vai? João Goulart. Tô anotando quem está participando, viu? Bom dia, Manu. Você fez, João Goulart? Bora. Vai, Nicolas. João Goulart. Eu botei que ele fez reformas de base, ou pelo menos tentou. Como segundo, eu coloquei que ele teve desajuste econômico com altíssima inflação. No terceiro, eu coloquei como aproximação dos esquerdistas. No quarto, eu coloquei conspiração militares, que tiraram ele do poder, não foi? E que ele teve como vice JK e ele foi deposto do governo por um golpe militar. Ok. Mais alguém quer participar? Obrigada. Mais alguém quer participar? Bora? Eu fiz o de João Goulart. Vá. Eu botei que em 1960, Jânio vence as eleições POL-PITAL, com apoio da UBN. Aí eu fiz tipo como se fosse uma linha do tempo. Vá. Aí em 1961, eu coloquei que Jânio Quadros renuncia e Jango, seu vice, assume.
e a política interna polêmica. Proibiu as brigas de galo, proibiu o uso de biquínis nas praias, proibido o lança-perfume, governava por bilhetes. Isso é uma grande característica dele, verdade. Aí, em 1962, eu coloquei a adoção do regime parlamentar no Brasil. Em 1961 tem a política externa também, a aproximação com o URSS. Isso, a União Soviética. Aí, em 1962, Tancredo Neves se torna primeiro-ministro. Em 1963, plebiscito. É quando o povo vai fazer as eleições, vão decidir alguma coisa. Sim. Aí tem um nome bem difícil aqui, que eu anotei, mas que é presidente... Escolhido pelo presidencialismo. Isso. E o parlamentarismo. E Jango depende das reformas de base no Brasil. Isso. Desapropriação de terra, nacionalização da refinaria de petróleo, reforma universitária. Bem populista. Sim. Em 1964, tem os setores conservadores contra Jango. Aí, né, em 1964, o golpe de 1964. Isso, muito bom. Muito bom, Sara. Mais alguém quer participar? Lembrando que eu estou anotando aquele... Oi. Dani, olha, Bigode, seu melhor aluno de história, Sim, cadê ele? Ele faltou. Teve que arrumar as coisas em casa. Mas ele fez comigo e com o Henri a tarefa. Diga ele que não se preocupa. Dele... Não, sexta-feira ele fala pra mim. Beleza. Viu? Diga ele que não se preocupa não, sexta-feira. Tá, a mesma coisa quando acontecer uma coisa na internet com vocês, aí vocês me avisam que depois vocês têm a oportunidade de novo. Certo? Beleza. Bora lá, vamos voltar pra ditadura. Até a parte que eu falei, minha gente, vocês tiveram alguma dúvida sobre a ditadura militar? Não, eu não tive. Não, né? Então, mas mesmo assim eu vou fazer um apanhadozinho de volta pra gente fazer só bem por cima, tá? Bem por cima, para não prejudicar ninguém. Então, vamos lá. Eita, é aqui. Na última aula eu comecei a falar para vocês sobre a ditadura militar, né? Que foi, não é revolução militar, é de verdade um golpe militar que ocorreu no Brasil, iniciado, como Sara falou aí, com um golpe militar que tirou o Jango do poder no dia 31 de março de 1964, né, no qual retira o então presidente, chefe do executivo, João Goulart, e o poder vai para a mão dos militares. Tá? Como é que a gente pode caracterizar? Caiu questão de prova para caracterizar o governo dos militares. Não tem nem como errar. Essa revolução, né, que assume o Brasil, ela foi extremamente repressiva, né? Ela trouxe censura, trouxe perseguição política, trouxe suspensão de direitos constitucionais, né? Uma total falta de democracia. Essa foi a característica do regime militar, embora a gente saiba que tem muita gente querendo pintar o regime militar como se não fosse tudo isso, mas ele foi sim. Ele foi um regime que na prática, censurou, perseguiu, matou, retirou direitos constitucionais, retirou a democracia. Então, essa foi a ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil. Eu vou chamar a atenção para vocês um pouquinho sobre, de novamente, os Estados Unidos, que na última aula eu tinha falado, mas eu não tinha mostrado um videozinho, mas aí eu vou por parte. Aí eu fiz uma apanhada aqui o que acontecia no Brasil e no mundo na época da ditadura militar. O que estava rolando no Brasil no período da ditadura e o que estava rolando aqui no Brasil, no mundo, a gente falou, ou pelo menos no período anterior à ditadura, né? Como a ida do homem à Lua, também a ida do homem à Lua já existia a ditadura militar, mas quando os soviéticos lançaram o primeiro homem ao espaço, né? Yuri Gagarin, também teve um pouco antes a Revolução Cubana, né? Que colocou os irmãos Castro, Fidel Castro no poder, e aí isso está muito relacionado com, sim, a ditadura, porque Cuba faz uma revolução aqui na América, uma revolução de cunho socialista, e aí começa a ter o fantasma do socialismo também no continente americano. Não bastava lá no leste europeu, aqui também começa esse fantasma do socialismo. Então, aqui está um apanhado de algumas coisas que aconteceram no mundo
e no Brasil na década de 60. Na última aula a gente escutou um pouquinho a música Cálice de Chico Buarque, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre a letra de Cálice. E aí conceituei também o regime militar, a gente viu os antecedentes, olha, meu filho gritando como um louco, aí vocês estão ouvindo? Vocês devem estar ouvindo, isso é meu filho para tomar banho. Aí os antecedentes, ó, o esgotamento do populismo, né, a manifestação das massas, greves, muita tensão social, que a gente viu que nos regimes populistas a gente foi marcado, apesar dessa forma de governo muito caminhar do lado do povo, foi marcado por uma série de movimentos sindicais, trabalhistas, estudantis, de forte oposição de partidos políticos, assim também como também da imprensa, seja ela escrita ou do rádio. Então, era um burburinho social que estava acontecendo no Brasil já tinha alguns anos. Então, aqui, como eu falei da Revolução Cubana, ó, temor dos Estados Unidos com a possibilidade de novas revoluções cubanas na América Latina. Daquela ideia do socialismo chegar aqui. Primeiro que a gente tinha tido um presidente que tinha dado uma condecoração para Che Guevara, né? O outro presidente que assumiu após esse presidente ter renunciado, queria reformas de base, reformas educacionais, então, reforma agrária, olha, está muito a cara do socialismo, então isso dava um temor muito grande para a elite econômica do Brasil, assim como também dos Estados Unidos, porque era aquele período antagônico, né? Um lado liderado pelos Estados Unidos, o capitalismo, e do outro lado a União Soviética liderando o socialismo, as revoluções, as derrocadas do capitalismo e a instauração do socialismo, e isso chegou na América na mão dos irmãos Castro e de Che Guevara com a Revolução Cubana. Então isso dava o quê? Uma grande tensão por novas revoluções e que países pudessem aderir ao regime socialista. Então passou a ter o quê? Uma movimentação da elite, né? Seja ela econômica como também da elite militar, com a ideia de um golpe, retirar aquela forma de governo e trazer um governo mais moralizado na visão deles, né? Um governo mais institucionalizado na ideia da moral, da pátria, do desenvolvimento. E aí, diante de tudo isso, a gente vai ver aqui com a doutrina da segurança nacional, que na verdade era o quê? Uma guerra contra o comunismo, a gente vai ver cair aqui no Brasil, no colo do Brasil, o regime militar, caracterizado aqui, ó, pelos 5 presidentes militares. Como esse golpe aconteceu, a gente já tinha estudado na aula passada, e a gente viu até um pouquinho na época do governo do próprio João Goulart, né? Jango começa a tomar uma série de iniciativas que ele chama de reformas de base, e essas reformas de base vai ter muito oposição das elites, né, daquele temor da implantação do socialismo, reforma eleitoral, reforma universitária, nacionalização de empresas, desapropriação de terras, isso está muito a cara do socialismo. Então, a inflação também altíssima, né? Os universitários atuavam muito forte nas organizações através da Uni, então tinha toda uma questão social, né, que possibilitou uma fragmentação do poder que pudesse permitir o golpe, né? Existia comunista das várias tendências, com ideologias comunistas dentro do Brasil, e aí, diante dessa prerrogativa de que os comunistas iriam invadir o Brasil, queriam tomar o poder do Brasil, o presidente foi deposto, né? Foi retirado do poder no 31 de março, é o dia que a gente caracteriza como início do golpe militar. Jango foge do Brasil, falei sobre isso várias vezes na aula passada, ele sai do Brasil e vai para o Uruguai, e de imediato quem vem é uma junta militar para conduzir o Brasil. Essa junta militar, né, passa a governar o Brasil, e aí a Constituição do Brasil, obviamente, que morre, né? Se a forma de poder não está sendo respeitada dentro da Constituição, aquela Constituição morreu. E é por isso que, durante o período militar, se governa por atos institucionais. Já já eu falo sobre ele. Antes, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre os Estados Unidos. Deixa eu passar aqui para vocês. Sobre os Estados Unidos da América. Na aula passada, eu disse a vocês, ó, nesse contexto, a gente tem que olhar. Lógico que a ditadura militar foi uma questão nacional, história do Brasil, ok? Mas ela está ligada num corpo de sucessão de movimentos da história internacional, que era a época da Guerra Fria. Aquela ameaça
aquela ameaça comunista, o suposto perigo comunista, né, que se instalou no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, porque após a Segunda Guerra Mundial, o mundo fica antagônico, do bipolar. De um lado, os Estados Unidos, só capitalista, e do outro lado, a União Soviética socialista. E aí começa a defesa do capitalismo e a defesa do socialismo. E dentro do Brasil, isso acontecia também. Isso acontecia no Brasil. Então, diante do que estava acontecendo, aqueles governos, as inquietações sociais e etc., por bem, criou-se a ideia de que os comunistas poderiam tomar o país e os Estados Unidos, que encabeçava o bloco dos países capitalistas, tinha medo da expansão do socialismo aqui no Brasil, né? Principalmente porque teve uma revolução socialista na América, a Revolução Cubana. Então, para impedir o crescimento das ideias consideradas perigosas do socialismo, vem a ditadura militar. Então, a ditadura militar surge aí no Brasil nesse contexto, muito apoiado pelos Estados Unidos. Na última aula eu disse a vocês que em 2014 começou a surgir no Brasil, né, pela Comissão Nacional da Verdade. Foi liberado uma série de documentos que mostravam que que os Estados Unidos teve uma participação em relação à ditadura no Brasil, né? Treinou, apoiou, e aí isso veio à tona, né? Com gravações liberadas pela Casa Branca, que mostravam até mesmo o ex-presidente John Kennedy, que eu falei para vocês, aquele que foi assassinado a céu aberto, para dar, aquele que Marilyn Monroe cantou para ele, sim, ele mesmo, que conversava com o embaixador norte-americana aqui no Brasil, e nessas gravações comprovavam bem sobre o apoio dos Estados Unidos a uma ditadura, o que era incongruente, né? O que era incongruente. Na Segunda Guerra Mundial encabeçou lutando contra ditaduras, e aqui no Brasil se instaurou o quê? Uma ditadura. Deixa eu mostrar para vocês um videozinho de uma reportagem até do SBT que fala sobre isso. Espera aí. Ai, minhas costas tá doendo. A costa doendo, a cabeça doendo. Tá difícil, viu, os negócios. Você vai conhecer agora um outro lado da história da ditadura militar no Brasil. Uma verdade que os Estados Unidos conseguiram esconder por quase 50 anos. Olha, documentos secretos revelam a influência dos americanos nos anos de chumbo aqui no Brasil. E a conclusão é uma só. A nação conhecida como mais enfática defensora da democracia agiu decisivamente na interrupção das liberdades civis pelo golpe militar aqui no nosso país. A reportagem de Yula Rocha. Meus amigos chineses, estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Está claro que os Estados Unidos queriam um golpe. Casa Branca. O que acontece aqui é capaz de mudar os rumos do cenário mundial. E o que já aconteceu aqui também mudou a história do Brasil. Os telefonemas entre o então presidente John F. Kennedy e o embaixador americano no Rio de Janeiro, Lincoln Gordon, são reveladores. A gravação mostra que eles trataram claramente do plano para retirar Jango da presidência. As
conversas que saíram daqui da Casa Branca não deixam dúvida do envolvimento dos americanos no golpe, dispostos até mesmo a uma intervenção militar para afastar João Goulart do poder. Mas ao longo desses últimos 50 anos, o governo dos Estados Unidos jamais reconheceu sua participação. E até hoje, os pedidos de entrevistas são negados para discutir o assunto. A prova dessa trama está nos arquivos secretos adquiridos pelo National Security Archive, organização não governamental da Universidade George Washington, na capital americana, onde fomos recebidos pelo historiador Peter Kornblum. Ele nos mostra arquivos com os indícios de que Kennedy e Lyndon Johnson, que assumiu a Casa Branca com o assassinato de JFK, temiam perder influência econômica e política na América Latina e estavam incomodados com o governo populista e nacionalista no Brasil. A CIA veio com todo esse conceito sobre Jango, de que sob a administração dele, o Brasil daria uma guinada para a esquerda e, quando se dessem conta, os Estados Unidos perderiam o Brasil para o comunismo, como perderam Cuba e China. E nem Kennedy e nem Johnson queriam ver isso acontecer. E não viram. O governo americano atacou em todas as frentes. Gastou milhões de dólares para financiar propaganda e criar um clima anti-Goulart no Brasil. E assim desestabilizar a política interna do país com subornos pagos a políticos brasileiros. O IVAD tinha corrompido nada menos de 250 candidatos a deputado federal, 8 governadores e 600 a deputado estadual. Como mostra o documentário O Dia que Durou 21 Anos, do historiador e cineasta Camilo Tavares. É muito importante a gente dizer que toda essa paranoia do comunismo, essa imagem de que o João Goulart ia implantar um regime comunista no Brasil, ela foi criada, foi forjada mesmo, né, como um grande teatro que convenceu a opinião pública americana, né, e depois a opinião pública brasileira. Nos bastidores, quem dava as cartas desse teatro era o embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon. O embaixador Gordon, né, foi o protagonista do golpe de 64, né? Ele era o grande falcão, o grande agente da CIA, e ele já chegou ao Brasil em 61 determinado a derrubar o João Goulart. Camilo Tavares foi até Washington atrás de evidências e encontrou nessas caixas a história obscura da participação dos Estados Unidos nos anos de chumbo. A Casa Branca também elaborou um plano de invasão militar, a chamada Operação Brother Sun. We decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out. O governo americano disponibilizou um porta-aviões, um posto de comando e 4 petroleiros com mais de 500 mil barris de combustível. Estava tudo pronto, mas como João Goulart deixou o poder sem resistir, o plano não precisou ir adiante. Mas deu a segurança necessária para os militares brasileiros conduzirem o golpe. A legitimidade do novo governo brasileiro foi reconhecida imediatamente pelo presidente Johnson, o que deixou clara a aproximação de Washington com o Brasil aos olhos da comunidade internacional. Got a message that we want to send out to Castelo Branco on the occasion of his inauguration, that you ought to be a little careful while this fellow's locking people up. I think that there's some people that need to be locked up here and there. I want to be warm and friendly. Talvez um erro, mas não um arrependimento. E jamais nenhum pedido de desculpas ao Brasil, às vítimas do golpe, às famílias dos desaparecidos, aos brasileiros que morreram torturados. De um historiador para uma jornalista, deixe-me dizer que é uma grande utopia. Seria uma situação utópica oficiais americanos, mesmo 50 anos depois, estarem dispostos a dizer: fizemos uma coisa má nos anos 60. Isso não vai acontecer. E amanhã o repórter Fábio Diamante vai mostrar o medo que os militares sentiam dos artistas. Bora. Sobre as músicas a gente falou um pouquinho, depois eu trago de novo. Deixa eu tirar aqui esse áudio aqui no meu ouvido. Vamos lá. Eu tinha falado um pouquinho sobre a participação dos Estados Unidos, né, na ditadura militar, só não tinha mostrado o vídeo, por isso que eu senti a necessidade de trazer novamente para a gente falar sobre esse fato aqui, ó.
o que é bom para o Brasil, para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, como o Brasil, que eu já tinha falado isso na última aula, que teve muita participação dos Estados Unidos relacionada à ditadura militar aqui no Brasil. Vocês estão vendo aí meu slide? Sim, sim. Sim. Dani, eu queria tirar uma dúvida. Como é que o pessoal sabe que se espalha assim rumores, que eles inventaram isso? Como é que a pessoa não... Tipo, o rumor que o cara queria colocar um governo comunista no Brasil. Como é que eles não sabiam que aquilo era verdade? Nicolas, é a mesma maneira como acontece hoje, que hoje a gente popularmente chama de fake news. É a mesma maneira. Hoje é mais fácil, porque hoje em dia tem as redes sociais que facilitam isso. Mas é justamente um burburinho que se escala dentro de um sindicato, dentro de uma comunidade, dentro de cima para baixo, e aí começam as histórias a se propagarem. Era isso que acontecia. A rádio era muito utilizada, a propaganda, o jornal era muito utilizado como meio de propagar essas ideias totalmente desvinculada com a realidade. Isso foi sempre, até hoje é um instrumento político, tanto que tem uma CPI, né, a CPI da fake news, isso não é de agora, isso vem lá do passado, essa ideia de você utilizar a mídia, de você utilizar órgãos de massa para propagar, e em verdade isso não é de hoje, já existia. Tanto que Vargas chegou ao poder não, instituiu o Plano Novo, o Estado Novo, por uma ideia deturpada que os comunistas também invadiram o Brasil. Entendi. Certo? Bora embora. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso na última aula, mas eu vou voltar aqui para falar como foi que que chegou na mão dos militares, né? A ditadura militar a gente já sabe como aconteceu, o primeiro passo, né? Por que tiraram o Jango, né? Qual era o contexto dentro do Brasil, a crise econômica, a crise social, a crise política, lá fora o contexto da Guerra Fria, né? Do mundo bipolar. Então todo esse detalhe aí a gente já consegue entender o que estava rolando para que desse a base da ditadura. Eu espero que todo mundo tenha entendido. O que vai acontecer no dia 2 de abril, né? Ranieri Mazzilli, que eu acho que alguém falou sobre ele hoje, né? Ele assume inteiramente o governo do Brasil, por quê? O presidente já tinha saído, Jânio Quadros, né? O poder foi por vice, João Goulart. João Goulart foi deposto. Ok, vai para quem? Vai para o presidente da Câmara. Quem era? Ranieri Mazzilli. Então, ele assume o Brasil para que no dia seguinte, no 3 de abril, ele entregue o poder do Brasil, vamos colocar a chave do Brasil assim, na mão dos militares. E aí eu já disse a vocês que esse primeiro passo aí foi através de uma junta, né, militar, e depois é que vai vir o primeiro presidente militar, que eu já tinha falado sobre isso na aula passada, mas eu estou hoje repetindo, porque eu estou vendo que tem um número muito maior de alunos. Então, no dia 9, o Supremo Comando Revolucionário, que a gente pode chamar assim dessa junta, né, eles já decretam o primeiro ato institucional, que eu falei na aula passada. Como a Constituição não vigora mais, eles passam a governar através de atos institucionais. O primeiro ato institucional é ato institucional, por isso que ato institucional, ele permitia a cassação de mandatos legislativos. Então, a gente já começava a vislumbrar aí a democracia, caindo. Se estavam no poder porque tinha sido eleito pelo povo. Assim como a suspensão de direitos políticos de qualquer cidadão que se opusesse ao sistema. A punição de integrantes da administração pública também que se opusesse ao sistema. Além de determinar uma eleição indireta, ou seja, sem participação popular, para presidente. Mas lembrando que eles podiam caçar mandatos. O AI1. Então, retirou aqueles que poderiam fazer oposição e automaticamente fez uma eleição para presidente da República, no qual vai ser eleito o Marechal Castelo Branco, dia 11, né? Eleição indireta. Dani, mas aí o Congresso podia ter votado, né? Em outras pessoas não podia, porque o AI1 não determinava a cassação dos mandatos, então automaticamente ficou quem eles queriam que permanecesse. E que justamente quem ficou votou em Castelo Branco. Repito, os atos institucionais são mecanismos, são normas, tá? Que os militares utilizaram para governar na ausência da Constituição. Então, de 64 a 78, o Brasil teve 16 atos institucionais. Eu vou focar só nos 5 primeiros, tá? Nos 5 primeiros atos institucionais. O primeiro a gente já sabe,
cassação dos mandatos do Legislativo, também tinha a suspensão do direito político, punição de integrantes da administração pública e eleição indireta para presidente da República. Eu espero que até aqui esteja tudo bem. O que aconteceu? Sai Jango, o poder vai para Mazile, Mazile, por sua vez, entrega para a junta militar, aí eleição indireta. Quem é eleito? Quem foi eleito no Brasil foi o Marechal Castelo Branco, que passou a ter o poder a partir do dia 15 de abril. Perceba como foi rápido, né? Nos primeiros 15 dias, a gente já tinha um novo presidente da República, né? O Marechal Castelo Branco, que passou a governar o Brasil. Ok, espero que até aí todo mundo tenha entendido um pouco. Depois, em outubro de 1965, né, no ano seguinte, vem o ato institucional número 2, e aí foi instituído o bipartidarismo. Não existia mais pluripartidarismo, só poderia ter duas fontes políticas, dois partidos políticos que poderiam existir no Brasil. E 2 partidos políticos foram criados, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e o ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Então, a gente já tem aqui o AI1 e a gente tem o AI2. O MDB era o partido que representava a população civil, tá? Levava em consideração a questão da ditadura, e o ARENA era o partido do sim senhor, era o partido da ditadura, era esse aí que vai fazer ferrenha oposição, não, ferrenha colaboração com os militares. Até aí tudo bem, ok. Entre o MDB, a gente vai ver que você vai ver que algumas fotos aí dos militares eu botei linha dura. Linha dura, por quê? Porque acabava sendo dividido em Sorbonne e linha dura. Os Sorbones eram os mais tradicionais, os mais conservadores, enquanto linha dura a gente já está vendo aí, o próprio nome já fala por si só, eram muito mais extremistas. Então, durante o governo militar, a gente teve 3 Sorbones, que é o que a gente pode chamar de liberais, mas porém conservadores, tá? Que apoiavam o regime militar, mas que fosse temporário. E tivemos 2 presidentes linha dura, que foi o Costa Silva e Médici, que o nome já fala por si. Eram conservadores e extremistas e queriam um regime militar prolongado. Se liga aí, Sorbonne e linha dura. O Brasil a gente teve 3 Sorbonne, Castelo Branco, Geisel e Figueiredo, que foi o último. E linha dura a gente teve Costa Silva e Médici. Todos, obviamente, do ARENA, mas qual era a diferença? Todos 2, obviamente, defendiam a ditadura, uma mais prolongada e outra mais duradoura. Até aqui tudo bem para todo mundo? Sim, de boa. Pronto. Chegou no poder aqui o nosso primeiro presidente militar, o Marechal Humberto Castelo Branco. Ok. Foi o primeiro presidente militar no período da ditadura pós o golpe. Até aí eu espero que todo mundo tenha tudo de bom. Até ele vai ser sucedido por Arthur Costa e Silva, mas agora a gente vai focar em Castelo Branco. Ele assume a presidência no dia 15 de abril, como eu disse a vocês, muito rápido, né? Em 15 dias a gente já tinha um novo presidente, né? Substituiu o presidente. Criou, durante o governo dele, né? É o que vem antes dele sucedeu, né? O AI1, que aí legitimou a forma que ele chegou ao poder, né? O governo de Castelo Branco. Durante o governo dele já começava a surgir, né, atos repressivos, como o uso de inquéritos policiais militares. E o que é isso? Era um mecanismo de repressão para investigar e combater aquele que a ditadura chamava de subversivo. E o que é subversivo? Quem não apoiava o golpe. Então, quem não apoiava o golpe poderia sofrer um inquérito policial militar, o IPMS, porque era para justamente combater as pessoas que eram contra o regime. Durante o governo dele já começou as perseguições, né, aos estudantes através da UNE, né, Aliança Nacional dos Estudantes, que foi duramente reprimida. Teve a sede da UNE, foi incendiada. As instituições que eles consideravam subversivas, como morrendo de calor, eles colocavam na ilegalidade, né? As ligas camponesas que atuavam no Brasil na defesa da reforma agrária também foram logo repreendidas e foram colocadas na ilegalidade. Perceba, quem é contra o regime, figura pessoal, é reprimida. Grupo de pessoas é ilegal. Era uma forma de censurar os opositores do regime da ditadura militar. Até aqui tudo bem?
Sim, sim, de boa. Ó, só durante o governo dele, né, foram criados vários, né, inquéritos policiais militares, mais de 10 mil pessoas se tornaram-se réis, né, porque réu é o acusado até que se prove a inocência. E por que foi criado? Era o primeiro aparato repressor da ditadura militar. Então, já começa a mostrar aí quem era. Primeiro, né, já começa os atos institucionais, tirando os direitos, garantias fundamentais, tirando já a liberdade do voto, né, um direito adquirido. Já tem o primeiro presidente já começa com atos de perseguir os chamados subversivos, seja era uma figura ou seja um grupo, como a UDN, como a UDN, como a UNE, como as ligas camponesas. Assim a gente já começa a se configurar em relação a isso. Eu espero que todo mundo tenha tudo de bom. Já estejam entendendo. Vai vir o AI3, né? E com o AI3, tem alguém falando aqui. Tempo, Dani? Ah, deu meu tempo? Foi? Então quando eu voltar, eu volto no AI3. Vamos embora. Deixa eu parar aqui. Vai, quando eu voltar, eu volto no AI3. Lembra aí. Então,